Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Mateus 26, um capítulo que é bem grandinho, vamos dizer assim, vai até o versículo 76. E aqui nesse capítulo a gente vai meio que, vamos dizer assim, pegar a primeira etapa, vamos dizer assim, do Senhor Jesus, ele indo para a cruz, ele indo ser crucificado, vamos dizer assim. E aqui a gente vai pegar a primeira etapa, vamos dizer assim. Aqui a gente vai estar vendo Judas traindo Jesus, Pedro negando Jesus, Jesus em Getsemane, Jesus sendo ungido em Betânia. Então, assim, são temas, a qual a gente vai estar pegando aqui. E eu espero que a gente consiga, tá trazendo um entendimento. Tem muita coisa aqui que sim, eu não vou estar conseguindo explicar, mas eu espero que consiga estar passando em nome de Jesus, algo que realmente provém do Senhor, que possa estar ajudando a cada um de vocês e me ajudando também, porque eu também preciso estar aprendendo muito também sobre a palavra do Senhor, E eu creio que é um capítulo que vai nos fazer refletir muito, porque nos passa, vamos dizer assim, nos relata essa passagem do Senhor e tudo aquilo que o Senhor, muita coisa, vamos dizer assim, na qual o Senhor ele passou antes de ser crucificado, antes de passar pela sua ressurreição, essas coisas assim. Então, tanto 26, 27, 28, creio eu que vai ser capítulos, que vai nos fazer refletir bastante. Mas desde já vamos estar orando, e dando início, a nossa leitura. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho aqui, Pai, lhe pedir que o Senhor possa, Pai, estar abençoando a vida de cada um de nós, que o Senhor possa estar nos dando, Pai, entendimento, possa estar dando sabedoria, Pai, à nossa vida, que em nome de Jesus, Pai, venha se falar tudo aquilo que realmente provém do Senhor, e que o Senhor possa continuar falando, Pai, na vida de cada um dos irmãos, Pai. Eu venho lhe pedir, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar em nosso meio, e que a gente possa estar saindo aqui com um aprendizado, possa estar saindo aqui com uma reflexão de tudo aquilo que o Senhor para cada um de nós, e tudo aquilo que o Senhor possa ter feito e faz, nas nossas vidas, para cada um de nós também. É isso que eu lhe peço, te agradeço, amém. E que o Senhor possa estar abençoando a vida, a família, o dia a dia de cada um dos irmãos, Pai. É isso que eu lhe peço, te agradeço, amém. Bom, Mateus 26, verso 1 ao 5, vai estar dizendo assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Bom, aqui nesse primeiro bloco, algo que creio que é bastante interessante a gente estar falando, é exatamente sobre um dos pontos, bastante interessante, essa questão dessa celebração da Páscoa, que não era exatamente da forma, qual a gente está acostumado a hoje, vamos dizer assim. Nessa Páscoa ela vai ter, início, vamos dizer assim, creio eu, falando biblicamente, lá no povo de Israel, quando estava no Egito, naquele povo hebreu. Quando o Senhor ele vai mandar a sua 10ª praga, para o povo do Egito, que era matar os primogênitos, daquele povo, e se eu não me engano dos animais também, o Senhor ele manda, tá passando o sangue do cordeiro em suas portas, nos umbrais das portas, no caso. E a Páscoa ela vai ter esse significado, vamos dizer assim, tanto que, se eu não me engano, no hebraico, o significado de Páscoa é passar, vamos dizer assim, saltar, pular, um negócio assim, se não me engano é passar e saltar. Acho que esse é um do significado de Páscoa, vamos dizer assim, a tradução de Páscoa. E o que é interessante nessa questão da Páscoa é que eles pegavam um cordeiro, tanto que o sangue do cordeiro era passado nos umbrais, eles pegavam um cordeiro sem defeito,
né? E a gente vê que no tempo de Jesus, né, principalmente nesse contexto, a gente vê que o Cordeiro sem defeito, verdadeiramente ele é Jesus, né? A gente vê como é muito interessante essa questão, porque por mais que seja algo que foi feito lá atrás e foi feito, né, durante o povo de judeu ali, né, passou anos e anos ali fazendo, a gente vê que isso retrata muito a vida do nosso Senhor, né, porque ele foi o verdadeiro Cordeiro, ele é o verdadeiro Cordeiro, né, aquele a qual não tinha defeito nenhum, né, não tem defeito nenhum, e a qual sim foi, vamos se dizer assim, foi levado como sacrifício, vamos se dizer assim, né, por cada um de nós, né. E aqui a gente vê que por mais que poderia, o fato do Senhor Jesus, né, ele tá, ele ter passado pela cruz, etc. A gente vê aqui que por mais que possa ter sido feito por planos humanos, vamos se dizer assim, né, na cabeça humana, né, vamos dizer assim falando, por mais que poderiam achar que foi feito por planos humanos, a gente vê que tudo aquilo estava passando pelo controle de Deus. Nada estava se perdendo do controle do Senhor, né? Tudo aquilo que estava acontecendo, vamos se dizer assim, estava sobre o controle, vamos se dizer assim, né? Do nosso Senhor. E a gente vê o quão é interessante isso, né? Porque enquanto muitos ali poderiam estar sendo levando seus cordeiros, né, para cultuar essa essa Páscoa, cultuar, né, isso que eles estavam fazendo, a gente vê que por mais que muitos poderiam estar fazendo isso, naquele meio ali havia um verdadeiro cordeiro, né, a qual realmente, vamos dizer assim, esse sim era sem defeito. A gente vê que é tão incrível tudo aquilo que o Senhor ele fez, porque se eu não me engano a Páscoa, eu acho que ela era assim, acontecia anualmente, né? Se não me engano era o primeiro mês do calendário judaico, entre março e abril ali acontecia a Páscoa, né? E as festas dos pães sem fermento que durava 7 dias. Vamos dizer assim que esse período, né, de Páscoa e os pães sem fermento ali durava cerca ali de 7 dias, uma semana ali, vamos dizer assim, com esse evento. E a gente vê que, tipo assim, por mais que eles eram feitos anualmente, etc., se eu não me engano, anualmente, a gente vê que o Senhor ele fez uma vez só. E essa uma vez só foi totalmente suficiente, vamos dizer assim, para fazer aquilo que realmente deveria ser feito, né? Aquilo a qual, muito na cabeça de muitos ali, muitos não poderiam estar entendendo e muitos poderiam estar achando que eles estavam fazendo isso, mas não, tudo aquilo estava passando sob o controle do Senhor. Então a gente vê o como realmente é muito interessante, né, essa questão, né, do Senhor, né, a forma qual o Senhor ele vai conduzindo, vamos dizer assim, aquilo que ele realmente provém dele, né? Às vezes a gente acha que, às vezes a gente acha, não, às vezes a gente quer, né, tomar o controle da mão do Senhor. E muitas vezes a gente quer controlar a nossa própria vida. Muito ainda mais quando a gente vê que a situação não está do jeito que a gente gostaria que estivesse. Só que a gente vê aqui exatamente uma questão que aos olhos humanos era uma questão ruim, vamos dizer assim, mas que ainda assim estava totalmente sob o controle do Senhor. Tem um versículo em Gênesis, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, em Gênesis 50, seu versículo 20, vai estar falando que, vai estar falando assim, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, vai estar falando assim: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ou seja, aqui o contexto era José, né, falando com os seus irmãos. E a gente sabe que José ele passou por diversas situações. Até chegar nesse ponto aqui, José ele foi preso justamente, José ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, né, uma mentira, vamos dizer assim, né, que no caso é a morte de José, né, vamos dizer assim, foi contada, vamos dizer assim, né, em cima desses acontecimentos. Então a gente vê que muitas das coisas aconteceram,
Só que a gente vê que ainda assim tudo se passava, vamos dizer assim, tudo pelo controle do Senhor. Né? Ainda assim o Senhor tinha controle de todas as coisas. A mesma coisa no caso de Jesus. A gente vê que ele passa por diversas situações, mas ainda assim tudo estava conforme realmente, sabe, Deus estava ali no controle de tudo, né? E estava se cumprindo a palavra. Né? A gente vê que, e a gente viu, já em Mateus a gente comentou bastante sobre isso já, o quão a vida do Senhor, ele retrata aquilo que muitas das vezes é falado lá atrás no Antigo Testamento, que por mais que possa ter alguns, assim, os seus contextos, vamos dizer assim, né, às vezes daquela própria época, que vamos dizer assim, que está vendo, mas a gente vê Mateus, ele trazendo esses versículos, né, do Antigo Testamento e mostrando, sabe, aquele que realmente é o Messias, aquele que realmente era o Filho de Deus, né? E aquele a qual realmente o povo estava supostamente esperando. Infelizmente muitos não o reconheceram, mas ainda assim teve pessoas que reconheceram que ele realmente ele era o Filho de Deus. Então a gente vê que o quão a palavra do Senhor ela é fiel em tudo isso, né? E o quão ele estava realmente cumprindo a palavra do Senhor, né? E é muito bonito essa questão toda, sabe? É um pouco trazer um pouco dessa reflexão, né? De que ele realmente ele foi e é, né? Vamos dizer assim, o verdadeiro cordeiro, né? Porque muitos poderiam estar olhando para o animal, essas coisas todas, mas ali estava, né? Vamos dizer assim, uma carne humana, vamos dizer assim, né? Em carne humana, vamos dizer assim, o verdadeiro cordeiro, aquele que realmente uma vez só iria ser necessário fazer tudo aquilo que realmente o Senhor ele queria fazer em favor de muitos, em favor de muitas vidas ali, né? Então creio que são dois pontos a qual é muito interessante a gente tá trazendo, né, aqui nesse bloco. Bom, no versículo 6 até o versículo 12 vai estar falando assim, até o versículo 13 vai estar falando assim: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhe disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, em todo mundo este evangelho também será contado o que ela fez, para a memória dela. Ou seja, aqui a gente vai estar vendo, né? É um contexto ao qual em João vai estar falando que essa mulher é Maria, né, irmã de Lázaro, e que aqui vai estar falando os discípulos em si, né, mas em João vai estar citando, vai estar focando em um discípulo, né, só, vamos dizer assim, que é Judas. Né, e aqui a gente vai ver vamos dizer assim, creio eu, um bloco, né, a qual tem um pouco da cultura, vamos dizer assim, né, o fato dela estar ungindo, né, tá ungindo o corpo do Senhor, o Senhor já está falando de sepultamento, né, aqui creio eu que tem sim envolvimento da cultura, eu não entendo, então não vou estar trazendo um pouco disso, né, mas sim trazendo aquilo que verdadeiramente essa mulher fez, né? O fato dela realmente ela dar aquilo que ela tem de mais precioso, vamos dizer assim, né? Esse perfume, se eu não me engano, em João, eu acho que vai estar falando que ele custava cerca de 300 denários, né? Ou seja, cada denário, se não me engano, correspondia a um dia de trabalho da pessoa, ou seja, um denário por dia, vamos dizer assim. Então a gente vê que é quase um ano, vamos dizer assim, em torno de quase um ano, né, o valor desse perfume. Então realmente era muito precioso e realmente poderia estar ajudando, vamos dizer assim, muitas vidas. Só que a gente vê que essa mulher ela dá de aquilo que é mais precioso, vamos dizer assim, ali a Jesus naquele momento.
né? E ela traz vamos dizer assim, um grande aprendizado para nossa vida, porque às vezes a gente às vezes não, né? É necessário a gente colocar aquilo de mais precioso nas mãos do Senhor, sabe? Deixar com o Senhor aquilo que é mais precioso. E muitas das vezes aquilo que é mais precioso não é falando numa questão material, sabe? Nem nada disso, mas sim a sua própria vida, sabe? A sua vida, vamos dizer assim, nessa terra, independente de ser rico, independente de ser pobre, pode ser aquilo que você tem de mais precioso, né? E é essa vida, vamos dizer assim, que realmente a cada dia tem que estar ali com o Senhor, sabe? Tem que estar ali diariamente, vamos se dizer assim, né? Durante o seu trajeto aqui na Terra, tem que estar ali com o Senhor, né? E é interessante porque é um ponto a qual a gente vem falando bastante, né? Durante esse ensinamento de Mateus, e a gente vê o quão é interessante isso, porque a gente vê que Jesus, ele curou, Jesus, ele ensinou muito, vamos se dizer assim, né? Ele nos ensina até hoje, né? Aos seus discípulos, né? E muitas coisas o Senhor fez. Só que agora chegou o momento, né? Vamos se dizer assim, da parte final de Jesus aqui nessa terra, vamos se dizer assim, né? E a gente vê que depois disso é necessário, né? E até os nossos dias de hoje é necessário, sabe, a cada um aquele que realmente segue ao Senhor, verdadeiramente ter a fé, verdadeiramente ter a vida ali com o Senhor, né? Porque o mundo sim ele é difícil e a gente não está vendo, vamos se dizer assim, né? O Senhor ali em carne, vamos se dizer assim, né? Aos nossos olhos mesmo, né? Aos nossos olhos carnais, vamos se dizer assim. Se já era difícil, vamos se dizer assim, quando Jesus ele passou por essa terra, quantas coisas os discípulos passou e como foi difícil, vamos se dizer assim, as coisas que eles passaram até entender a cada dia mais aquilo que realmente estava na mão dele, mesmo vendo Jesus, imagina sem ver, vamos se dizer assim. Então a gente vê o quão é necessário sim a nossa vida estar ligada ali com o Senhor. E a gente vê que não é o fato da conta bancária, não é nada disso, não é a casa linda, não é o carro lindo, não, mas sim é a nossa vida com Deus, que é aquilo que a gente tem de precioso, vamos dizer assim, né? O fato da gente conhecer a Deus a cada dia, né? É até interessante porque, tipo assim, às vezes, vamos dar um exemplo de herança, né? Às vezes, se não me engano, teve uma aula que eu falei isso. Às vezes a gente vê no mundo, né, em si, a pessoa querendo dar o melhor para o seu filho, né? E que sim, quer dar muita coisa preciosa, vamos dizer assim, quer dar uma vida, vamos dizer assim, preciosa para o seu filho, né? O que não é errado, vamos dizer assim. Só que a gente vê que o que tem mais de precioso é o fato de que aquilo que você pode dar de mais precioso, vamos dizer assim, até mesmo para outra pessoa, seja para um filho ou para outra pessoa em si, é o fato dela realmente conhecer Jesus, é o fato dela tá tendo essa oportunidade, sabe, de conhecer Jesus, de ter a vida dela ali, vamos dizer assim, ligada a Jesus. É aquilo que a gente pode dar de mais precioso, é aquilo que a gente pode ter de mais precioso em nossa vida, sabe, é a nossa vida com Deus. Então a gente vê o quão é necessário, o quão é interessante isso, né? E com os feitos, vamos dizer assim, vai estar ligado a isso, né? E outro ponto aqui, né, já trazendo já um pouco de João 12, lá em João 12 vai estar falando que um desses discípulos, né, que estava falando era Judas. E vai estar falando que Judas, ele era ladrão, vamos dizer assim, porque ele pegava o dinheiro, né, como se ele fosse da parte financeira, vamos dizer assim, e ele pegava, vamos dizer assim, uma certa parte, vamos dizer assim, para ele, né? E por isso dele estar falando essas coisas. Só que o Senhor ele responde, né? Vamos dizer assim, que os pobres, como se Jesus estivesse falando assim, para fazer aquilo que vocês estão querendo fazer, vamos dizer assim, vocês vão ter oportunidade na sua frente, sabe? Vocês vão ter a oportunidade de cuidar dessas pessoas, vamos dizer assim. Eles não vão sumir, vamos dizer assim, né? Então, no dia a dia vocês vão ver isso. Só que no dia a dia, em carne ali, vocês não vão estar me vendo, né? Então a gente vê o quão é necessário essa repreensão também do nosso Senhor Jesus, né? O fato dele mostrar isso, porque a gente vê que já estava no finalzinho, né? Então aquilo que Maria, né, vamos dizer assim, ela estava fazendo
ela não ia ter a oportunidade de fazer novamente, vamos dizer assim. Então aquilo ali a qual ela estava fazendo era muito necessário, né? Ao ponto de o Senhor ligar aquilo que ela estava fazendo isso ao mais além ainda, que era o sepultamento, né? Já falando um pouco da questão cultural, se não me engano, já era coisa de judeus fazer isso antes da pessoa falecer, ou durante o falecimento ali da pessoa ali, né? Depois dela falecer, se eu não me engano, eles ungiam o corpo da pessoa, um negócio assim, né? Passava óleo, um negócio assim, cobria com óleo, né? Um negócio assim que eles faziam, eu não entendo muito, então não vou estar me aprofundando nisso. Mas a gente viu como foi necessário, né? Vamos dizer assim, essa fala do nosso Senhor Jesus, porque ele mostra que muitas coisas é para ser feita, sabe? E às vezes a gente está dando ocasiões, vamos dizer assim, né? Oportunidade, está abrindo espaço para coisas que pode sim ser deixada para depois, porque vai ter outras oportunidades, vamos dizer assim, né? Mas aquilo, né? Trazendo Maria, né? Aquilo a qual Maria estava tendo ali era necessário naquele momento, né? E ela fez, dando aquilo que tinha de mais precioso. É como se ela colocasse, vamos dizer assim, 300 dias, vamos dizer assim, 300 e poucos dias, vamos dizer assim, de trabalho dela ali nas mãos do Senhor, sabe? Ali naquele momento ali com o Senhor, né? Como se você tivesse trabalhado o ano todo e aquele ano todo você depositou ali, vamos dizer assim, na mão do Senhor. Então a gente viu quão precioso foi esse momento, quão precioso foi tudo isso. Então creio eu que são pontos, né, a qual a gente consegue, né, tá trazendo aqui para o nosso entendimento, dar alguma base assim para a gente conseguir entender um pouco sobre esse bloco. Bom, próximo bloco vai ser do versículo 14 ao 16, que vai estar dizendo assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Ou seja, aqui a gente já vê Judas já querendo, já tendo essa questão da traição, né? Se eu não me engano, vou falar que acho que 30 moedas de prata, se eu não me engano, acho que era um valor de um servo. Não, se eu não me engano, acho que não era algo muito valioso naquela época, um valor valioso. Não posso confirmar isso, mas assim, pelo que eu me lembre, foi falado assim, acho que não era algo valioso, acho que tinha um valor de um servo, né? Mas o ponto interessante aqui de se trazer, né, é o fato de Judas ele ainda assim buscar ocasião para entregar Jesus. Ou seja, a gente vê que, creio eu, né, no caso, infelizmente, Judas ele poderia, até mesmo trazendo aquela questão, né, de João falar que Judas era ladrão, tinha essa questão, né? A gente viu como, infelizmente, Judas ele tinha um caminho meio ao contrário, vamos dizer assim, que ele estava a seguir, né, vamos dizer assim, nas suas atitudes, o seu interior, vamos dizer assim, ele era meio complicado, vamos dizer assim, né? Por mais que ele estava, vamos dizer assim, no meio daqueles 11, né, juntando com ele 12, por mais que ele estava no meio de tudo isso, estava próximo de Jesus, a gente vê que ainda assim o interior dele era meio complicado. Então, creio eu que nos mostra o quão é necessário a gente a cada dia estar cuidando do nosso interior, né? A gente está realmente deixando na mão do Senhor e deixar que o Senhor nos molde, vamos se dizer assim, né? A cada dia, né? Porque no meio de tudo isso, Judas ele buscava uma boa ocasião, ou seja, Judas ele tentava. Não foi algo que ele, do dia para a noite, não. Ele buscava momentos, ele buscava oportunidade para tentar fazer aquilo que ele queria fazer, vamos se dizer assim, né? Que era entregar Jesus, vamos se dizer assim. Então a gente vê que, sabe, era meio complicado essa questão de interior de Judas, né? Vamos se dizer assim. No versículo 17 ao 19, ela está falando assim: No primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhe respondeu: Vão até a cidade, procurem certo homem e diga: O mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
e eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado, e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comia, Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se ele nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. É como se, creio eu, como se Jesus estivesse dizendo: É você que está dizendo isso. Basicamente, creio que pode ter esse tom. Mas o que a gente vai estar vendo, né, que eles vão estar nesse momento, né, da Páscoa, né, a gente vê que eles estão cultuando também, vamos dizer assim, né, essa questão, e é interessante porque creio que era um momento ao qual levava o povo de Israel, vamos dizer assim, até essa reflexão, né? Creio eu que eles era um significado para eles também, né? Creio eu, de que eles lembravam de tudo aquilo que eles passaram no Egito, o povo deles passaram no Egito, né? E essa saída do Egito também, né? A questão das pragas, principalmente da 10ª, né? E a questão da saída também. E a gente vê que Jesus, ele também estava, vamos dizer assim, né? Celebrando, vamos dizer assim, essa Páscoa. E o Senhor, ele vai celebrar na casa de um homem, vamos dizer assim, né? Numa cidade ali. E naquele momento a gente vê que o Senhor, ele vai indicar o traidor, né? Não creio eu que ele, não sei a forma que ele possa ter falado, né? Porque ainda assim que o Senhor, ele vai falar com Judas para que venha a ser feito logo essas coisas e etc. Os discípulos ainda assim eles ficam perdidos, vamos dizer assim, do que aquilo poderia realmente estar sendo. Então creio eu que possivelmente eu possa ter falado de uma forma mais baixa com Judas ou algo do tipo assim, né? Ao ponto, falar de uma certa forma a qual os seus discípulos, né, eles não estavam entendendo, vamos dizer assim, exatamente aquilo que estava acontecendo, né? Mas aqui o Senhor já vai estar falando mais uma vez sobre essa questão, né, da crucificação, e ele vai estar falando sobre a traição. Só que, mais uma vez, é interessante aquilo que a gente acabou de falar, o fato de como o Senhor vai estar falando que o Filho do Homem vai como está escrito ao seu respeito, mas é daquele porque o Filho do Homem está sendo traído. Ou seja, o Filho do Homem, ele vai. Não é porque, é por causa do homem, é por causa de... Não, ele vai porque tem que realmente ir, vamos se dizer assim, Ele vai fazer aquilo que ele realmente tem que fazer, sabe? Mas, infelizmente, ruim, vamos dizer assim, está sendo para Judas. Tanto, se eu não me engano, acho que no capítulo 27, eu acho que a gente vai estar vendo isso, Judas, ele acaba até tirando sua própria vida, se eu não me engano. Mas a gente vê o quão realmente é pesado, infelizmente, né, vamos dizer assim, esse contexto, porque ele estava sendo traído, né, por alguém que estava ali no meio, né? A traição, ela não estava vindo de fora, ela estava vindo de dentro, né? E é muito triste isso. E também, se a gente for ver, não é algo, vamos dizer assim, para que a gente venha também até o ponto de estar julgando. Em que sentido? Como se Judas é isso, Judas é aquilo. Não, porque muitas das vezes às vezes a gente corre o risco, sabe, de estar traindo Jesus, e às vezes até mesmo sem saber, sabe? O fato de muitas das vezes a gente ter dado, sabe, as costas para o Senhor Jesus, o fato da gente ter, muitas das vezes até mesmo vendido, vamos dizer assim, né? A gente recebeu um leve pagamento, vamos dizer assim, às vezes do nosso dia a dia. As coisas que a gente faz no nosso dia a dia, às vezes são tão poucas, sabe? Vale tão pouco daquilo que realmente o Senhor está nos oferecendo. Então, muitas das vezes, não é o fato da gente realmente estar julgando Judas aqui, sabe? Mas para que a gente, a cada dia, a gente possa cuidar do nosso interior e a cada dia a gente poder realmente estar ligado ao Senhor e para que a gente realmente não venha trair ao Senhor, vamos dizer assim, né? Para que a gente, creio eu que isso é um exemplo que cai até muito na questão de Pedro, né? Não o fato da gente estar negando ao Senhor verdadeiramente, mas do fato da gente realmente estar ali ligado com Deus e realmente continuar seguindo com o Senhor. É coisa que infelizmente Judas ele não fez e coisa que
Pedro, ele também, vamos dizer assim, ele acaba negando, mas ele se arrepende depois, né? Então a gente tem atitude diferente que não adianta, que não são coisas assim que a gente tem que estar julgando. Não, a gente tem que estar buscando fazer o contrário, né? São exemplos que a gente vê aqui e creio eu que são exemplos que nos mostram para que a gente venha estar fazendo o contrário, para que a gente realmente venha continuar estando firme ali com o Senhor, né? Porque essa traição ela poderia muito bem vir de fora, vamos dizer assim, traição entre aspas, né? Só que também, se a gente for ver o significado da traição, para ela virar uma traição mesmo, tem que vir de alguém de dentro, vamos dizer assim, né? Tinha que vir de alguém ali de dentro, tinha que vir de alguém que realmente seja próximo ao ponto de chegar e falar que realmente o traiu, né? De fora normalmente não vai te trair, vamos dizer assim. Depende muito da situação, né? Mas muitas vezes não vai levar nesse contexto de traição, vamos dizer assim. Então eu creio que são pontos assim a qual a gente consegue estar tirando desses blocos, né? Vamos dizer assim. Já no bloco 26 ao 30 vai estar falando assim: então comiam. Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comem isto, é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos eles, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, aqui vai estar falando, né, sobre... É como se dissesse assim, a última Páscoa, mas também a primeira ceia, vamos dizer assim, né? Porque aqui a gente vê algo que que é feito até hoje, né? O fato do pão, o fato do vinho, essas representações a qual traz, né? Creio eu que o fato da ceia, ela nos faz refletir tudo aquilo que o Senhor ele fez por cada um de nós, lá na cruz. Sabe, o fato do seu sangue que foi derramado por nossa vida, o fato do seu corpo que passou por diversas ações em favor de cada um de nós, né? Então, eu creio que essa questão da ceia, sabe, essa lembrança que as igrejas, né, esse mundo evangélico, vamos dizer assim, normalmente faz de mês em mês, nos reflete isso, sabe, nos mostra isso, tudo aquilo que o Senhor ele fez, né, por cada um de nós, né? E é algo que a gente comemora, vamos dizer assim, a gente se alegra, né? Porque ele venceu tudo isso, sabe? Ele venceu tudo isso e é interessante porque ele deixa um aviso aqui que ele que vai voltar, né? Vamos dizer assim, que vai voltar a beber com eles, vamos dizer assim, esse vinho novo, só que no reino de meu Pai. Ou seja, ele deixa uma promessa, vamos dizer assim, meio a tudo isso. Então é mais um motivo para que a gente venha se alegrar, porque o rei ele vai voltar, né? O Senhor ele vai voltar e ele vai buscar o seu povo, né? Então o fato da ceia é muito importante para cada um de nós, para que a gente possa refletir sobre todas essas questões e refletir também nessa promessa, sabe? Refletir nesse sangue a qual nos limpa e a qual nos limpou até aqui, sabe? Nesse corpo a qual, sabe, nos sustentou, sabe, nos deu uma nova vida até aqui, vamos dizer assim, né, que passou por diversas situações, sabe, e nos fez, vamos dizer assim, nos faz, né, estar de pé até o dia de hoje. Então, o fato da ceia é muito importante para a vida de cada um de nós, né? Então, eu creio que é um ponto assim muito interessante para que a gente possa estar trazendo nesse bloco. Outro ponto aqui também bastante interessante, né, que já não é exatamente falando da ceia, mas sim já falando do Monte das Oliveiras, é que antes de tudo isso acontecer, né, o fato da traição ali, né, da prática da traição realmente ali está acontecendo, vamos dizer assim, né, de Jesus ser pego, aquelas coisas todas, né, mesmo o Senhor sabendo, é interessante que o Senhor ele vai cantando um hino e vai saindo para o Monte das Oliveiras. É muito interessante que no meio desse contexto todo, e a gente vai ver que depois Jesus ele fica angustiado, a gente vê o Senhor ele cantando um hino, sabe? Em um contexto totalmente complicado aos olhos humanos, sabe? Muito difícil aos olhos humanos, vamos dizer assim. O Senhor ele estava cantando um hino. Então, tipo assim,
que a gente verdadeiramente a gente possa louvar o Senhor, sabe? Ainda assim que esteja num momento difícil, louvem ao Senhor, sabe? Cantem louvores ao Senhor, porque e mesmo com tudo isso, é aquilo que a gente fala na igreja, Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, sabe? Mesmo no dia difícil. E Jesus, Ele mesmo num dia, vamos dizer assim, se bobear, um dos eventos mais importantes, vamos dizer assim, né? Juntando o fato dele ter ido e juntando o fato da sua volta. Mais importante da Terra, sabe? Um dos eventos mais importantes da Terra. Mesmo com o contexto ruim, tava ali o Senhor cantando o hino. Tava eles ali, né? Vamos dizer assim, cantando o hino. Então, que a gente verdadeiramente, creio que é um aprendizado que a gente pode estar tirando daqui, é o fato da gente realmente louvar o Senhor. Mesmo em momentos difíceis, louvem o Senhor, sabe? Glorifiquem o nome do Senhor. Às vezes é difícil a gente fazer isso. Porque às vezes a situação ela tenta nos parar, sabe? A dificuldade muitas das vezes tenta parar, tenta desanimar. Muitas das vezes a gente desanima, vamos se dizer assim, a gente está desanimado, sabe? Mas o louvor, muitas das vezes, ele pode mudar totalmente o dia, sabe? O louvor, muitas das vezes, ele pode estar mudando ali totalmente a sua vida, vamos se dizer assim. Então, verdadeiramente, louve ao Senhor, sabe? Louve ao Senhor porque, primeiramente, porque Ele é digno de tudo isso, sabe? E porque o louvor, ele pode realmente impactar em muito, muito mesmo, na sua vida, sabe? E a gente indo já para o próximo bloco, né, do versículo 31 até o 35, vai estar dizendo assim: Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ou seja, mais versículos, né, vamos dizer assim, que é bastante conhecido, né, que a gente vê mais uma vez essa questão da promessa, porque por mais que eles ali ficaram dispersos, creio eu, o fato de ficar disperso, né, pode às vezes, muitas das vezes, eles ficar sem rumo, ou cada um para a sua direção, vamos se dizer assim, ou eles, até mesmo eles naquele momento, longe do Senhor, vamos se dizer assim, a gente vê que ainda assim o Senhor está falando sobre a ressurreição, sabe? É como se falando: eu estou indo, mas eu vou voltar, entendeu? Eu vou voltar para vocês, né? E tanto que essa questão do ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficaram dispersas, isso aí é falado, se não me engano, acho que lá em Zacarias, no seu capítulo 12 ou 13. Não sei o verso exatamente, não sei se é no verso 7 do capítulo 12, mas se não me engano tem essa palavra lá em Zacarias 12 ou 13, né, no livro de Zacarias, no caso, em um desses 2 capítulos. Mas a gente vê, né, que é interessante essa questão do ferir o pastor, porque um pastor ferido, vamos dizer assim, como que ele vai estar dando, sabe, um direcionamento, vamos dizer assim, para suas ovelhas, né? E como que uma ovelha, vamos dizer assim, pode realmente ficar bem sem o direcionamento do seu pastor? Então, creio eu que isso estava relatando um pouco essa questão desses 3 dias, vamos dizer assim, né? Que desses 3 ali, 2 dias por ali, aqueles dias ali, que o Senhor ele meio que ia ficar fora, vamos dizer assim, até ele realmente voltar, né, e mostrar para cada um que ele realmente estava vivo e que ele realmente ia continuar dando a direção a eles, não aqui na terra, vamos dizer assim, né, mas lá no céu dando o direcionamento para cada um deles, né, não da forma a qual eles estavam tendo antes, mas que ele ainda assim ia continuar dando a direção. A gente vê o quão é interessante essa questão, né, o cuidado de Deus, né, e o fato de que ele realmente não morreu. Ele não morreu. Ele venceu a morte. Vamos dizer assim, ele ressuscitou, né? Então é muito interessante isso,
sabe, refletir um pouco isso, né? Que por mais que durante esse tempo os discípulos poderiam ficar, sabe, agoniados com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Principalmente depois da morte, vamos dizer assim, eles poderiam ficar agoniados, eles estavam, né, agoniados com tudo aquilo que poderia estar acontecendo ali, né, em capítulos da frente. A gente vê que ainda assim tem um cuidado de Deus em tudo isso, sabe? Que eles não iriam continuar sozinhos ali naquele momento. Eles poderiam se sentir sozinhos durante aquele momento ali, mas que o Senhor ele iria voltar para continuar aquilo que realmente, sabe, foi feito, começou ali, né, pelo Senhor, vamos se dizer assim. Então é muito interessante trazer essa reflexão, vamos se dizer assim. Outro ponto interessante, agora já falando dos discípulos, né, é a forma qual eles têm essa ousadia, vamos se dizer assim, para falar. Porque aqui, por mais que vai citar Pedro, a gente conhece essa passagem falando de Pedro. No livro de Mateus, não lembro se em outros evangelhos vai estar falando que também os outros discípulos falaram isso, mas é um capítulo, né, vamos dizer assim, é um tema, né, no caso, que vai estar focando em Pedro. A gente vê que os outros discípulos disseram também a mesma coisa, ou seja, eu vou com o Senhor até o final, né? Às vezes a gente tem essa ousadia de falar essas coisas também, é outra coisa que não dá para julgar Pedro, porque às vezes a gente fala, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é isso, não sei o quê, e às vezes na prática é totalmente o contrário, né? E a gente vê que Jesus já sabia de tudo aquilo que ia acontecer. Pedro ele não sabia, né? Entra muito naquela questão de que a gente vê até certo ponto e o Senhor ele consegue ver além, né? Porque para Pedro, né, vamos se dizer assim, ele realmente ele iria até o final, né? Tanto que ele acompanha, vamos se dizer assim, né, creio eu, todo o trajeto ali que o Senhor faz, ele vai entrar naquele local ali, a qual o Senhor estava ali, e só que há um local onde ele nega Jesus, né, no caso. Só que a gente vê, né, essas atitudes de Pedro, né, sendo infelizmente só na questão do falar, né? Naquele momento ele realmente poderia estar com essa ousadia toda, sabe? Mas quando realmente foi, vamos se dizer assim, necessário ele ter usado essa ousadia, provavelmente, né, vamos se dizer assim, ele acabou não usando. Só que ainda assim o Senhor já sabia de tudo, né? E é interessante porque Pedro, ele iria continuar fazendo aquilo que o Senhor fez, sabe? Ele ia continuar levando a palavra, cuidando de vidas, né? A gente vê curas também acontecendo. Então, tipo assim, a gente vê o evangelho sendo levado através da vida desses discípulos, né? Aquilo que o Senhor, ele tava fazendo, a gente vê que continua fazendo através desses discípulos, né? Creio eu que não era um plano, vamos se dizer assim, né, do Senhor, que realmente os discípulos fossem morrer, vamos dizer assim, né, ir até a morte, vamos dizer assim, naquele momento. Ele realmente, né, eles morreram vamos dizer assim, pelo Evangelho, né? A gente vê, se não me engano, que João, né, Tiago, né, Pedro não relata na Bíblia, mas alguns falam que morreu também, né, que morreu pela palavra do Senhor. Então, tipo assim, eles realmente seguiram ao Senhor até a morte, né? Mas não aqui nesse momento, né? Eles fizeram isso depois. Mas é aquilo que a gente acabou de falar, tudo aquilo pelo plano do Senhor, né? Tudo aquilo seguindo aquilo que realmente o Senhor já estava no controle de Deus, né? Jesus já sabia que Pedro ele iria negar, vamos se dizer assim. Jesus sabia até onde Pedro ia, vamos se dizer assim, né? Então, mais uma vez, ele não foi pego de surpresa, vamos se dizer assim. Entendeu? Para Pedro, vamos dizer assim, poderia ter realmente sido uma surpresa tudo aquilo que ele fez, aquilo que ele falou. Só que para o Senhor ele mesmo já estava avisando tudo aquilo que vai acontecer. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente coloca a nossa boca, vamos dizer assim, além da nossa atitude. A gente fala além daquilo que a gente realmente vai fazer, vamos dizer assim. Então, creio eu que também é mais um exemplo para que a gente realmente possa ficar ligado nas nossas atitudes, ficar ligado naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está prometendo, em votos que a gente está fazendo, vamos dizer assim, sabe? Para que a gente a cada dia realmente possa estar alinhado com o Senhor e pedir ajuda, né? Vamos dizer assim, ao Senhor, para que a gente realmente possa fazer aquilo que Ele realmente queira que a gente faça, sabe? Em nossa vida.
que a gente possa ter sabedoria nessas coisas. Então, creio que é um bloco que creio que a gente aprende, né, esses dois pontos. A gente consegue aprender, né, esses dois pontos, e creio que Deus pode falar mais e mais ainda através desses blocos, né, mais daquilo que está sendo falado aqui nesse vídeo. Versículo 36 ao 46 vai estar dizendo assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, se não me engano, João e Tiago, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Esse bloco é um bloco muito bonito, vamos dizer assim, né? Porque ele traz aprendizado assim muito importante para a nossa vida, né? Que a gente vai ver que o Senhor, ele sentiu, né? Vamos dizer assim, essa tristeza, ele sentiu essa angústia. É o ponto dele pedir, vamos dizer assim, né? Para que esse cálice pudesse ser passado, mas que contudo não seja feita a vontade dele, mas sim de Deus, né? Mas sim a vontade do Pai. E é interessante porque o Senhor aqui ele também nos ensina que, ainda assim que esteja passando por um momento complicado, vamos dizer assim, um momento que você pode estar angustiado, um momento que às vezes você pode estar tomado de tristeza, que ainda assim, nesse momento, possa ser feito a vontade do Pai. Nos ensina como se a gente chegasse e falasse assim: eu não quero estar passando por essas coisas. A nossa carne muitas das vezes não vai estar querendo passar pela tristeza, não vai estar querendo passar pela angústia, vamos dizer assim. Só que ainda assim não é feito conforme a gente quer, mas sim conforme Deus quer. E quando a nossa vida ela realmente está ligada ao Senhor, está alinhada ali, vamos dizer assim, com o Senhor, em momentos difíceis ainda assim vai ser conforme o Senhor ele quer. Sabe, às vezes a gente pode chorar, vai chorar para Deus, chora para Deus. Sabe, vai orar para Deus, ora para Deus. Sabe, mas em cada momento você vai também estar passando ali com o Senhor. E vai ser feito, sabe, conforme realmente a vontade dele, né? Se a gente for ver aqui, era uma tristeza grande, era uma angústia grande, né? Só que a gente vê que tudo aquilo que o Senhor fez, o resultado corre até os nossos dias de hoje, vai correr até onde Ele quiser que corra, sabe? Mesmo que passou, vamos dizer assim, 2000 anos, 2000 e não sei quantos anos, vamos dizer assim, que possa ter passado, vamos dizer assim, ainda assim a gente vê que os frutos estão acontecendo até os nossos dias de hoje. Vidas ainda assim, por esse sangue que foi derramado lá atrás, estão sendo alcançadas até o dia de hoje. O Evangelho do Senhor está sendo pregado até o dia de hoje. Quantas coisas já passou, quantas coisas já aconteceu, e ainda assim o Evangelho ele continua de pé. Sabe, a vontade do Pai foi feita. Está acontecendo até os nossos dias de hoje, vamos dizer assim. Por mais que sim, o filho, né, vamos dizer assim, ele estava passando por essas situações, ainda assim a vontade do Pai, ela foi feita. Né? Aquilo que era realmente para ser feito, vamos dizer assim,
realmente aconteceu, realmente foi, como diz, né, está consumado, foi feito ali, sabe? Então é muito bonito isso, e é um aprendizado para cada um de nós, sabe? Para que a gente, no meio da dificuldade, no meio dessas situações de angústia e de tristeza que infelizmente a gente vai sentir, para que a gente ainda assim possa lembrar da vontade de Deus e para que a gente a cada dia assim possa pedir para que possa ser feito realmente conforme a vontade do Senhor, sabe? Para que a gente realmente venha acontecer na nossa vida conforme realmente a vontade do Senhor, né? E para que a gente realmente possa assim estar alinhado em meio a isso. Aqui era um momento difícil, não era um momento fácil. Não era algo tranquilo, tinha algo pior. Não, era, sabe, era algo que era um evento muito importante, vamos dizer assim, porque ali o Senhor ele estava para vencer o pecado, sabe? É como se ele tivesse literalmente pegado o pecado, os nossos pecados e colocado ali junto com ele ali. Então era algo muito sério, tudo aquilo que estava acontecendo, sabe? Para realmente deixar Jesus dessa forma era algo muito sério. Então, tipo assim, mas mesmo em meio a isso, né? Ainda assim ele pede para que seja feito conforme a vontade de Deus. Então, tipo assim, conforme a vontade do Pai. Então, a gente viu como realmente é um aprendizado muito grande, sabe, para as nossas vidas, né? E já juntando um pouco disso, né, a gente vê a reação, né, dos discípulos, né? Aqui o Senhor vai estar falando que o espírito, na verdade, ele vai estar pronto, mas a carne ela é fraca. No sentido de, creio, aqui, né, o contexto, vamos dizer assim, vai estar falando, questão de pecado, a carne é fraca, não sei o quê. Não, o contexto aqui, desculpa, provavelmente vai estar falando aqui, né, pegando o contexto, ele vai estar falando da carne mesmo em si, o fato do sono, os próprios discípulos aqui. Né, ele estava pedindo para que pudesse estar orando, né, porque querendo ou não, algo espiritual ali estava acontecendo, né, vamos dizer assim. Só que eles estavam com sono, eles estavam dormindo. Né? Aqui a gente vê o quão realmente a nossa carne ela é fraca, no sentido de que ela passa fome, ela sente fome, no sentido de que ela sente dor, no sentido de que ela sente sono, sabe? E não que seja, é pecado você comer, é pecado você sentir dormir, é pecado, não, sabe? Mas aqui a gente vê que era um momento importante para o espírito, né? É até interessante porque eu vi isso no YouTube, né, no canal Jesus Cop, eles comentando, né, que lá na tempestade, os discípulos que acordaram Jesus, né, porque a carne, vamos se dizer assim, ela estava em perigo. Eles não vai morrer aqui, a gente vai morrer, o senhor está dormindo, a gente vai morrer. Eles viram o perigo acontecer ali. E Jesus estava ali dormindo. Só que agora aqui o Senhor está vendo o lado espiritual acontecer. E eles que estão dormindo. Né? Então é interessante porque aponta para que cada dia a gente verdadeiramente a gente possa olhar para o Espírito. É interessante porque o Espírito está pronto. Vamos dizer assim, o Espírito, vamos dizer assim, a gente tem o Espírito Santo em nossa vida. Então, os feitos do Espírito Santo, ele está pronto para ser feito, vamos dizer assim. Só que muitas das vezes, por conta da nossa carne, muitas das vezes ele não acontece por conta disso, sabe? Porque muitas das vezes a gente está inclinado mais para a nossa carne, sabe? A gente muitas das vezes está inclinado mais para a vontade da nossa carne do que para realmente para a vontade do Espírito Santo. Muitas vezes a gente está alimentando mais a nossa carne do que realmente está alimentando o Espírito Santo. Né? Então, creio eu que é um ensinamento para que a cada dia também, né, a gente consegue tirar um ensinamento disso, para que a cada dia a gente possa também estar alimentando o nosso espírito verdadeiramente. Sabe, lendo a Bíblia, jejum, essas disciplinas, vamos dizer assim, né, espirituais, sabe, ter contato com o Senhor, orar, né, vigiar verdadeiramente, né, porque às vezes não é o momento de estar dormindo, às vezes é o momento de realmente estar acordado e de ver e realmente estar ali ligado com o Senhor, vamos dizer assim, de estar agindo conforme realmente provém do Senhor ali, né? Naquele momento
eles eram para estar acordados, vamos se dizer assim. Só que por conta do sono, por conta da fraqueza da carne, vamos se dizer assim, eles estavam dormindo, sabe? E é interessante porque o Senhor, ele iria, assim, falando em um olhar humano, né? O Senhor iria morrer naquele momento. Vamos se dizer assim, o Senhor ia ser pego, ele ia sair de perto dos seus discípulos naquele momento. E ele estava dormindo, sabe? Então, para que cada dia a gente possa realmente estar vigiando em relação a essas coisas e ter a nossa vida com o Senhor, sabe? Da gente realmente estar orando, da gente realmente estar lendo a Bíblia, da gente realmente estar tendo esse contato com o Senhor, sabe? Não que é pecado, vamos se dizer assim, o fato de dormir, o fato de... Não, mas é o fato do momento, vamos se dizer assim, né? Não é momento da gente tá dormindo, não é momento da gente estar parado, é o momento da gente estar continuando andando, é o momento da gente estar acordado, é o momento da gente estar realmente ligado com o Senhor, sabe? Aqui, né? Aqui né? Nessa nossa vida, sabe? Nas coisas a qual a gente está passando, no momento a qual a gente está passando, vamos se dizer assim. Então, para que a cada dia a gente realmente possa tá ligado com o Senhor, sabe? Tá tendo a nossa vida verdadeiramente com o Senhor ali, né? Então, creio eu que é um ensinamento que a gente consegue, né, tá tirando, né, creio eu, né, desse bloco, né? E do verso agora 47 até o 56, que vai estar dizendo assim: Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que o beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhes disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhes disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem assim, que é assim que deve acontecer? Naquele momento Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espada e porrete para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse nas escrituras do profeta. Então todos os discípulos os deixaram e fugiram. Ou seja, aqui a gente vê, né, Judas ele chegando, né, vamos se dizer assim, com o beijo, né, vamos se dizer assim, que é um cumprimento, se não me engano, não sei se tem até os dias de hoje, creio que possa ter, mas um cumprimento que tinha, né, do povo judeu. E, né, pelo que eu cheguei a ler, se não me engano, eles estavam falando bastante sobre isso, falando um pouco, né, sobre essa questão do beijo, essas coisas assim, né, mas a gente vê de alguém que, aquilo que a gente acabou de falar, né, no meio que a gente estava vendo essa atitude no meio de alguém de quem estava no meio do Senhor ali, né, alguém que estava ali ao redor, né, e a gente vê essa traição acontecer de alguém que estava vindo desse meio. E o que é interessante aqui também é o fato, a forma a qual eles chegam até o Senhor e a forma a qual o Senhor ele reage. Por quê? O povo judeu, né, os sacerdotes, o sumo sacerdote, esses soldados, vamos dizer assim, né, do povo judeu, vamos dizer assim, eles usaram armas, vamos dizer assim, contra o Senhor, né? E o Senhor, ele usa, vamos dizer assim, ele usou muitas das vezes a palavra dele, né, a palavra de Deus, e em nenhum momento, vamos dizer assim, ele usou, vamos dizer assim, a arma contra contra esse povo. Então ele vai estar falando que ele estava ensinando, em nenhum momento eles estavam fazendo aquilo, né? E agora eles estavam indo,
com arma, eles estavam indo tudo aquilo contra o Senhor. E é interessante porque ali vai dizer que um servo do Senhor, ele atacou um desses soldados. E João está falando com esse servo, mais uma vez com a sua ousadia, era Pedro. Né? E o servo dos judeus era Malco. E vai estar falando que cortou a orelha dele, né? E a gente vê que em meio a isso o Senhor ele cura a ferida, né? Vamos dizer assim, ali de Malco. E ainda fala que em meio àquilo, se eles reagissem daquela forma, como que realmente a escritura ia ser cumprida? Ou seja, a palavra do Senhor ela tem que ser cumprida. A palavra do Senhor ela vai se cumprir. Né? E é interessante também que o Senhor fala que se fosse necessário, ele mesmo pediria ajuda ao Pai. E que o Pai mandaria 12 legiões de anjos. Ou seja, legiões, se não me engano, é um termo que é usado para os soldados romanos, que se eu não me engano significava que tinha uma legião, né? No caso significava que tinha 6.000, né, soldados. E 12 significa 72.000, ou seja, como se fosse Deus falando assim, pra gente ter uma noção, né, vamos dizer assim, dar um exemplo. É como se ele falasse, tô mandando num estádio cheio de pessoas, sabe, cheio de anjos, vamos dizer assim, pra me proteger. Só que ainda assim, Jesus ele não pede, sabe, ele vai para que possa se cumprir a palavra, sabe, é interessante porque ali, Jesus ele não estava perdendo, sabe, quando o povo, é a mesma coisa quando o povo de Israel, sabe, eles estavam sendo atacados. A Babilônia, por exemplo, né, que fez o povo de Israel ser cativo, sabe, eles não estavam perdendo. Deus ali, ele não estava perdendo. Tudo ali estava passando pela permissão do Senhor. Tudo isso passa pela permissão do Senhor. Né? Então a gente vê o quão realmente é interessante tudo isso. Sabe, o quão é bonito, vamos dizer assim, a forma, né, a qual o Senhor ele reage, a forma a qual o Senhor ele vai tratando tudo isso que estava acontecendo, né? Porque pelos discípulos, vamos dizer assim, por aqueles a qual não estava tendo entendimento naquele momento, eles iriam lutar com os servos, vamos dizer assim. Pedro estava ali disposto a lutar contra os servos judeus, vamos dizer assim, né, do povo judeu, né, do sumo sacerdote ali, daquele povo ali. Ele estava disposto. Só que Deus estava disposto, né? Jesus estava disposto para cumprir a palavra do Senhor. Né? E foi isso que ele fez, ele cumpriu a palavra do Senhor. Né? E naquele momento, os discípulos se afastaram, vamos dizer assim, né? Para que Jesus ele fosse levado, vamos dizer assim. Então a gente vê que é muito interessante, sabe? É algo que realmente nos faz refletir do quão grande, vamos dizer assim, é esse Deus, né? E do quão magnífico, vamos dizer assim, foi esse feito, sabe? Dele ter passado pela cruz por cada um de nós. Aos olhos humanos, não foi algo legal, não foi algo bacana, vamos dizer assim, né? Mas se a gente for olhar pelos olhos espirituais, sabe? Ele venceu a morte, ele passou por tudo isso por mim, por você, e ele vai voltar para buscar, com essa intenção, sabe? Ele quer buscar eu e você. Então nos mostra para que a cada dia a gente realmente possa estar firme com o Senhor, sabe? Para que a gente possa estar nesse povo que vai ser buscado por Ele. Às vezes ele pode voltar antes, às vezes vai vir no arrebatamento, né? A gente vai viver corre da gente viver esse arrebatamento, né? Vamos dizer assim. Mas a gente não sabe o dia, né? A hora, né? Mas assim, mostra que a cada dia a gente possa realmente estar firme, sabe? Para que a gente realmente possa viver, sabe? E essa volta do Senhor, vamos dizer assim, né? Para que a gente realmente possa viver o céu, vamos dizer assim. Então, eu creio que é um capítulo, né? Falando de modo geral, que nos mostra, que nos faz refletir, vamos dizer assim, do quão incrível tudo isso que aconteceu, sabe? Versos 57 ao 68 vai estar dizendo assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte.
E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que este depõe contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhe digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou, porque ainda precisamos de testemunha. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros bofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? Ou seja, é chato só de falar, vamos dizer assim. Mas, assim, aqui a gente vê, né, o Senhor, ele meio que num sinédrio, né? Vai ser tipo vamos dizer assim, pra gente entender melhor, pelo que eu pesquisei no Google, é um tribunal. Então, pra gente, vamos dizer assim, ali eles condenavam, vamos dizer assim, foi o que aconteceu aqui. Né? É interessante porque eles arrumaram muitas testemunhas falsas. Muitas coisas eles queriam falar contra o Senhor e ainda assim eles não conseguiam. Né? Só que ainda umas ali afirma, né, a questão do santuário, que se não me engano acho que é falado em João, só não lembro o capítulo direito, acho que é lá no início, eu acho. Mas no livro de, acho que vai estar falando ali no livro de João, né, que o Senhor ele vai estar falando que ele vai estar dando exemplo do templo, mas ele vai estar falando dele mesmo, nessa questão dos 3 dias, né, de reconstruí-lo em 3 dias. Né, ele vai estar falando dessa questão dessa ressurreição. Né? Só que ainda assim eles levaram como outro motivo, né, vamos dizer assim, né, eles levaram como outro entendimento, né, mas mais uma vez daquela questão, tudo aquilo estava passando pela permissão do Senhor. E outro ponto aqui interessante é o fato de que Jesus ele guardou o silêncio. Se eu não me engano, Isaías 53 vai estar falando também sobre isso, né? Que esse cordeiro, vamos dizer assim, ele fica em silêncio. Se eu não me engano, acho que é Isaías 53 que vai estar falando. Ou seja, mais uma vez a gente vê o Senhor ele cumprindo a palavra e a forma a qual ele reage, né? Ele não deu, vamos dizer assim, um surto, algo do tipo assim. Não, ele não confrontou, vamos dizer assim. Né? Ele continuou em silêncio. Né? E quando o sumo sacerdote, se não me engano, o sumo sacerdote, ele vai perguntar, ele vai meio que perguntar, né? Ele vai falar nessa questão dele ser filho de Deus, essas coisas tudo, se ele dele ser o Cristo. Assim, ele vai meio que falar no mesmo tom que ele vai falar para Judas, né? Que ele vai dizer que é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, né? Só que ele vai complementar e falando uma verdade, né? Por mais que o povo, né, aquele sumo sacerdote, os sacerdotes, eles não tinham entendimento, vamos dizer assim, o Senhor ele estava falando uma verdade, né? Porque ele estaria realmente, ele está no céu, né? E está sentado à direita do trono. Então, e ele vai voltar, vamos dizer assim, né? E vindo sobre as nuvens do céu. É interessante porque, se eu não me engano, lá em Atos vai falar que ele foi, ele vai voltar da mesma forma, né? Vamos dizer assim, que ele foi. Então, a gente vê que o Senhor, assim, ele fala a verdade aqui. Só que por falta do entendimento deles, eles levaram com mais blasfêmia, né? Vamos dizer assim. Né? E é interessante porque o povo, né? O sumo sacerdote, os escribas, os anciões, ali, muitos deles ali, né? Que não aceitaram, vamos dizer assim, eles tiveram, vamos dizer assim, 3 anos, né? Para realmente aceitar que ele era o Cristo. E muitas coisas eles estavam vendo. Muitas coisas ali eles estavam acontecendo. Se a gente for ver, Jesus ele
assim, ressuscitou Lázaro, sabe, ressuscitou o filho, se não me engano, de uma mulher, acho que é de Naim, que estava, né, que tinha falecido. Jesus, ele curou muitas vidas. Jesus, ele realmente falava aquilo que realmente provia do Senhor, onde muitas pessoas ficavam, sabe, espantadas, vamos se dizer assim, né, com aquilo que estava sendo falado, né. Então, tipo assim, por mais que eles tinham o coração fechado, a palavra do Senhor, o Cristo ali realmente estava à frente deles, e muitas outras vidas, da mesma forma que muita vida não aceitou, outras vidas também aceitaram. Outras vidas, né, no caso, fizeram o contrário e aceitaram a palavra do Senhor, né? E aqui mais uma vez mostra o quão eles infelizmente eles estavam com o coração fechado para essas coisas, sabe? Eles estavam com o coração endurecido, né? Muitas das vezes, creio eu, que eles, mas pela forma, né, a qual o Senhor ele trata, né, vamos dizer assim, ele relata bastante as atitudes deles, eles não estavam pensando em relação a Deus, mas muitas das vezes em relação a eles mesmos, a atitude deles, a imagem deles mesmos, vamos dizer assim, né? E infelizmente com tudo isso a gente vê o quão eles estavam com o coração endurecido, o que é muito triste, né? Porque até nos nossos dias de hoje, né, não assim, não muitas vezes envolvendo a Deus, né? Alguns sim, mas a gente vê o quão muitos ainda assim têm um coração endurecido ao Senhor, né? E como o Espírito Santo ele pode trabalhar dessa forma um coração tão endurecido assim. Fica difícil, vamos se dizer assim, sabe? Claro que não é algo impossível, muitas vidas, e às vezes a gente mesmo é prova disso, que um coração endurecido, ele sim, ele pode ser mudado, né? Mas infelizmente um coração endurecido também ele pode falar muitas e muitas coisas contra o Senhor, vamos dizer assim, né? E é difícil, sabe? É difícil, vamos dizer assim, essas atitudes, sabe? É chato essa questão toda, né? E eles estavam basicamente vivendo nessa questão, sabe? E é mais chato ainda porque eles se diziam, vamos dizer assim, filho de Abraão, é filho disso, é filho de não sei mais quem, né? É o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus. Então a gente vê o como fica mais chato ainda porque era um povo muito, assim, religioso, vamos dizer assim, e que ainda assim tinha seu coração endurecido, que ainda assim não estava tendo entendimento de tudo aquilo que estava acontecendo. Então creio eu que com essa atitude deles, mostra para que a cada dia a gente possa fazer o contrário, sabe? Para que a gente realmente possa ter o coração mais sensível ao Senhor, né? E um coração que sim possa levar a palavra do Senhor, porque ainda assim que possa aparecer vidas, vamos dizer assim, com o coração endurecido, muitas dessas vidas, vamos dizer assim, elas também podem ser mudadas, né? Às vezes a gente é aquilo que a gente acabou de falar, às vezes a gente era uma dessas vidas endurecidas, né? Então que a cada dia a gente possa ser uma pessoa sensível ao Senhor, né? E verdadeiramente continuar levando a palavra do Senhor, ainda assim que possa ser vidas acima das vezes endurecidas, que a gente possa parar quando realmente o Senhor, vamos dizer assim, falar para que a gente possa, que a gente venha parar. Mas se ainda assim o Senhor está mandando para que a gente venha continuar, para continuar a falar a palavra do Senhor, que a gente possa continuar levando a palavra do Senhor à frente, sabe, verdadeiramente. E outro ponto aqui, desculpa, é a questão da forma como eles reagem, né? Algumas pessoas ali, né? Que cuspiram no rosto, bateram, esbofeteavam e ainda zombavam, vamos se dizer assim, né? E outros zombavam, né, vamos dizer assim, dizendo, né, que para lhe profetizar, para dizer quem é que bateu. Então a gente vê, sabe, assim, refletir um pouco o como isso foi, sabe, infelizmente muito ruim pensando numa questão humana, sabe, mas que ainda assim o Senhor ele passou por tudo isso comigo e por você, sabe, então mostra o quão ele realmente ele é digno, sabe, o quão ele realmente ele é incrível, com a gente tem que agradecer muito ao Senhor por ter ele em nossa vida, sabe, porque ele passou por muita coisa mesmo,
sabe? Para que a gente possa estar aqui hoje, sabe? Para que a gente possa ter a nossa vida hoje. O Senhor, ele passou por muita coisa mesmo, né? Porque imagina a pessoa cuspir na sua cara, a pessoa te bater, a pessoa zombar de você. É algo muito, assim, pra gente, a gente pensando assim, é algo muito triste, né? Só que também é a água a qual o Senhor, ele passou, e verdadeiramente em meio a tudo isso, vamos dizer assim, o nome do Pai, ele foi glorificado. Então, o nome do Senhor foi glorificado. Então, é muito, ao mesmo tempo que aos nossos olhos humanos é muito ruim tudo isso, o significado de tudo isso é muito bonito, vamos se dizer assim, né? Agora, o último bloco, né, que é de 69 ao 75, vai estar falando assim: Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, aqui a gente vê o resultado, né? A gente viu a fala de Pedro agora há pouco e a prática dele sendo ao contrário, vamos se dizer assim. Voltando àquele assunto, é motivo para a gente julgar? Não. É motivo para a gente refletir na nossa vida mesmo, para a gente possa olhar para o nosso eu, porque muitas das vezes a gente faz exatamente essas coisas. A gente fala, mas faz ao contrário, né? Então não é motivo para a gente julgar, é motivo para que a gente, a cada dia, a gente possa pedir ao Senhor, para que a gente realmente possa fazer aquilo que realmente provém de Deus, sabe? Aquilo que realmente provém dele, né? E é interessante porque é como se uma pessoa chegasse: Mas poxa, você é igual ao Senhor, você fala igual ao Senhor, sabe? Você tem isso igual ao Senhor, você se veste, vamos dizer assim, é como tal, mas ainda assim a gente está negando, né? E muitas das vezes a gente não está negando com a nossa própria boca. Muitas das vezes a gente está negando com a nossa própria atitude. Mesmo ainda assim, vestindo como tal, sabe? Mesmo ainda assim, a gente andando, vamos se dizer assim, com ele, muitas das vezes corre o risco, vamos dizer assim, da gente não estar negando na boca, mas estar negando em nossas atitudes. Pedro, ele negou aqui na boca, mas muitas das vezes, nos nossos dias de hoje, a gente pode estar negando na nossa própria atitude, sabe? É como se a gente muitas das vezes, a gente tá levando uma vida, eu sei que a gente não é perfeito, sabe? Mas muitas das vezes a gente leva uma vida como se a gente não fosse um cristão. A gente muitas das vezes leva uma vida, né, age de uma forma como se a gente não fosse cristão. Mas a gente muitas das vezes a gente fala que anda, que veste, que é isso, que é aquilo, mas muitas das vezes a gente age totalmente contrário daquilo que a gente realmente é, digamos assim, sabe? Então é um capítulo, né, um bloco, né, que nos faz refletir em relação a isso, né? Aqui vai estar falando que o modo de falar o denuncia, provavelmente pelo fato dele, se não me engano, acho que eles eram da Galileia. E, se não me engano, acho que tanto ele quanto o Senhor vinha da mesma região, então eles tinham um jeito de falar, né? Então, se eu não me engano, vai estar falando isso. O modo de falar o denuncia. E aqui vai estar falando que Pedro, né, ele praguejou, ou seja, ele, se eu não me engano, ele, como se ele estivesse jurando, como se ele estivesse, sabe, falando realmente de uma forma muito séria, levando de uma forma muito séria aquilo, né? Que ele não conhece esse homem, mas assim, ele conhecia esse homem, conhecia muito bem, porque ele estava próximo do Senhor, né? Jesus, ele estava no monte, e muitas das vezes Pedro estava também. Jesus estava fazendo não sei o que, e Pedro estava também, né? Jesus curava isso, Pedro estava ali vendo a cura, né? Então Pedro, ele, vamos dizer assim, que ele conhecia muito bem esse homem a qual ele estava falando que não conhecia. E é interessante porque quando Pedro lembra daquilo que estava acontecendo, ele liga os pontos, ele
sabe, ele se arrepende, vamos dizer assim, ele chora amargamente. Aí a gente reflete, imagina como Pedro ficou depois de tudo isso. Para a Bíblia chegar e falar que ele chorou amargamente, sabe? Não foi algo que chorou, passou, foi só uma mágoa, só foi, não. Realmente foi algo que marcou ele. Pensa em algo que, creio eu, né, que realmente te entristeceu, um erro seu, vamos dizer assim, que possa ter te entristecido, vamos dizer assim, né, que realmente você se arrependeu e fala, não, é isso, aquilo, foi ao contrário, vamos dizer assim. Às vezes pode ser exatamente esse sentimento que Pedro pode ter sentido, sabe, esse choro amargamente, né, é uma sensação que não é legal, vamos dizer assim, ainda mais a gente olhando e, e vendo que realmente é uma situação que é um erro nosso, vamos dizer assim. Quando a pessoa, né, ela vai errar, outra pessoa, né, terceiros vão errar, é até mais de boa, digamos assim, né? Dependendo da circunstância ali, das vezes é até mais de boa. Mas e quando é o nosso erro? Né? Quando realmente é a gente que a gente fala, caramba, eu que errei, eu que, poxa, Deus, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, sabe? Então é triste, né? Só que ainda assim a gente vê uma atitude de Pedro de se arrepender, o que nos mostra que a cada dia a gente realmente se arrepender dos nossos pecados, para cada dia a gente realmente se arrepender, sabe? Dessas atitudes, vamos se dizer assim, né? Então que a cada dia a gente possa estar, sabe, tá firme com o Senhor. Eu creio eu que é um capítulo que nos reflete é isso, né? Tudo aquilo que o Senhor passou, né? O quão é necessário a gente estar firme, né, com o Senhor, e o quão é necessário, vamos dizer assim, às vezes a gente agir como Pedro, porque a gente tá sujeito a errar, né? A gente tá sujeito, vamos se dizer assim, infelizmente a cair, vamos se dizer assim, né? A falhar, né? Que nessa terra a gente não é perfeito, né? Só que em meio a esses erros, vamos se dizer assim, que a gente verdadeiramente a gente possa se arrepender, sabe? Que a gente realmente possa querer mudar, né? Que não venha a ser somente algo por mágoa, vamos se dizer assim, mas sim algo que realmente nos leva ao arrependimento verdadeiramente, né? Porque aqui foi algo sério, vamos dizer assim, que aconteceu com Pedro, né? Mas que ele se ligou, vamos dizer, em tudo aquilo que estava acontecendo, né? Então que a cada dia a gente também possa estar sendo dessa forma, sabe? A gente falha, mas que a gente também possa se lembrar de um Deus e de um Jesus que passou por tudo isso por nós e que a gente está ainda assim, está tendo a oportunidade de dobrar o nosso joelho, da gente, sabe, conversar com Deus, pedir perdão ao Senhor, sabe, se arrepender verdadeiramente e voltar a caminhar, porque o caminho ainda continua aí, sabe, o caminho para que a gente possa continuar seguindo, ele continua aí, vamos se dizer assim, né? Mas que a gente precisa, sabe, voltar a levantar, a gente precisa voltar a caminhar e continuar cada dia mais firme com o Senhor. Então creio eu que é vamos dizer assim, que é um capítulo que nos traz essa, essas reflexões. E eu peço ao Senhor que Ele possa continuar falando em cada coração, né, que possam ir além daquilo que foi falado aqui, né, e que realmente possa ser um entendimento que realmente provém do Senhor para a vida de cada um. Vamos estar orando, né, para estar encerrando esse vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos, Pai, pela sua oportunidade de poder mais uma vez ter escutado a palavra do Senhor, né? Que a cada dia a gente realmente possa estar firme com o Senhor, que a cada dia, em meio às nossas falhas, a gente possa estar pedindo perdão ao Senhor e voltar à caminhada com o Senhor, né? E que a cada dia a gente venha, a cada dia entender que a gente é filho, que a gente tem a identidade de um filho, né? E que a cada dia a gente possa refletir, sabe, em tudo aquilo que o Senhor passou pela vida de cada um de nós, Pai. Então, Pai, eu lhe peço, Pai, nos ajude a ficar firme, nos ajude, Pai, a estar com o Senhor verdadeiramente, Pai, né? E nos dê força, nos dê uma injeção de ânimo a cada dia, Pai, para que a gente possa continuar com o Senhor até a sua volta, né? Até quando o Senhor permitir a gente ficar aqui nessa terra, Pai, que a gente verdadeiramente a gente venha ter uma vida com o Senhor, sabe, a cada dia que a gente possa ser, Pai, realmente cristãos aqui nessa terra, né? Que cada dia a gente possa estar sendo filho e que a cada dia a gente verdadeiramente possa estar firme com o Senhor, né? Que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que a gente já passou, que tudo aquilo que o Senhor fez, Pai, não venha ser à toa em nossa vida, né? Mas que a gente possa lembrar
de tudo aquilo que aconteceu. E a cada dia, isso nos dá uma injeção de ânimo verdadeiramente, Pai. É isso que eu lhe peço, é isso que eu lhe agradeço. Peço que o Senhor possa continuar falando em cada coração e que o Senhor possa estar cuidando da vida de cada um, Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Bom, que Deus abençoe o dia de cada um, né? E vou ver o dia direitinho para que a gente possa estar falando, né, sobre Mateus 27, que também é outro, pelo que eu estou vendo aqui, é outro capítulo grandinho, né? Só que ainda assim é um pouco menor, vamos se dizer assim, é uns 10 versículos a menos, né? Vamos dizer assim, de Mateus 26, e que vai estar falando também sobre essa questão, né? Dessa passagem de Jesus até o fato da crucificação, vamos se dizer assim. E é isso. Que os irmãos fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um.